Não, perdão, capítulo 12, verso 1 e 2, pode ser 1 e 2. Romanos, pode acender aí para quem está com a Bíblia aí poder ler. Obrigado. Romanos, capítulo 12. Portanto, irmãos, então é uma palavra para crente, é uma palavra para quem já conhece Jesus, para quem já caminha no Evangelho. Por isso, porquanto, irmãos, eu rogo, eu clamo, eu imploro, eu preciso que vocês façam algo. O quê? Pela misericórdia de Deus, que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional. Romanos 12, verso 1. Obrigado. É que eu falei 8, mas depois falei 12. Pode passar. 2. Não se amoldem. Não seja o formato, não tenha a mesma moldura ao padrão deste mundo. Mas, ou seja, por outro lado, transformem-se. Não é para transformar o mundo, transformar você. Transformem-se pela renovação da... O que acontece na minha vida e no meu corpo, primeiro passa na... Então, para eu me transformar, eu preciso usar da transformação que teve na mente. Transforme-se pela renovação da vossa mente. Ou seja, a minha mente é renovada, logo tudo que está à minha volta será renovado. Para que sejam capazes de experimentar, de degustar, de provar, de viver, de experimentar. O quê? Experimentar o quê? Boa, agradável, perfeita vontade que quando a minha mente é transformada, o meu corpo é transformado, minha casa é transformada, minha família é transformada, meus negócios são transformados, e isso tudo fará com que a vontade de Deus, que é boa, perfeita e agradável, eu possa experimentar. Ficou claro isso? Pode sentar, em nome de Jesus. Bem, primeira coisa que a gente tem que falar aqui é sobre o que a gente falou na semana passada, então vamos recapitular bem rapidinho. Uma palavra profética, ela tem a capacidade de acessar o mundo sobrenatural e fazer com que aquilo que está no mundo sobrenatural se transforme numa realidade no mundo natural. 2 pessoas responderam, poxa, já começou já apanhando? Olha, presta atenção. Aquilo que é sobrenatural aqui no mundo natural, aqui no mundo sobrenatural é natural. Vou repetir. Milagres no céu não é milagre, é natural. Então eu preciso abrir um portal para que aquilo que eu preciso, que aqui é sobrenatural, eu possa, através da palavra profética, acessar o mundo sobrenatural e materializar o que está no mundo sobrenatural e trazer para cá. Vocês entenderam isso? E aí a gente falou muito sobre, antes de você se tornar um profeta, antes de você aprender a profetizar sua vitória, tem que começar a deixar de profetizar a derrota. Eu até lembrei quando cheguei em casa que eu comecei a contar um testemunho aqui e eu esqueci de terminar. Coisa normal para mim, que é um assunto entrando no outro. Deixa eu te explicar.
Lembra que eu falei de uma irmã que era do círculo de oração, que falou que preferia ver o filho morto do que usar um brinco? Isso há 30 anos atrás. Ela falou isso na consagração, porque o filho chegou na igreja com brinco. Meu filho vai tirar o brinco, eu prefiro ver ele. Força de expressão. Não vamos condenar a irmã não, porque a gente fala um monte de besteira. O que aconteceu? Isso foi, se eu não me engano, numa quinta-feira. Na terça-feira, o filho dela atravessou atrás de um ônibus e morreu. Faltou essa parte. Ou seja, a gente quer viver o sobrenatural, a gente quer viver milagre, mas estamos a todo tempo, o quê? Profetizando, o quê? Derrota, porta fechada, minha vida é uma tristeza, esse plantão que eu fico é horrível. Lembrei de plantão por causa do médico lá do meu pai ontem. A menina estava lá colhendo, esse plantão é o pior plantão que tem. Mas tu não está ali abençoado, então transforma ele num plantão bom. Então o problema é que a gente começa a querer viver milagre, por isso que a campanha é profetizando milagre, só que a gente está a todo tempo reafirmando derrotas. Então antes da gente aprender a profetizar milagres, a gente tem que começar a reeducar. Existe reeducação alimentar. A gente tem que fazer uma reeducação nas nossas palavras. Porque não adianta você profetizar o bem, se a todo momento, eu e você, estamos profetizando o mal. É ou não é? Exemplo clássico. Vai ver só. Vai continuar desse jeito aí, não vai conseguir nada na vida. Vai casar e vai pagar o preço que eu estou pagando. Você vai ver quando você casar. Isso foi construído na gente lá na infância. Por quê? Porque era a forma de tentar fazer com que a gente mudasse de comportamento, era ameaçando a gente, não ensinando. E a geração daquela época, eram as ferramentas que eles tinham. E a gente não está aqui para condenar a geração passada. Só que hoje a gente tem outras ferramentas. Então a primeira coisa que tem que ficar claro para você é assumir um compromisso que da tua boca só sai palavras de bênção. Que a sua boca vai abençoar seus filhos. Ah, mas o meu filho é uma peste. Essa criança, nossa, não para quieta. O meu é assim, mas você vai falar isso? Ah, meu filho é uma bênção. Mas não é com bênção, com deboche. É abençoando o garoto. É abençoando o menino que não quer estudar e falar, você vai estudar, você vai ser um grande homem, você vai passar para a faculdade. Eu sei que às vezes o que se vê é diferente do que se quer. Mas se você endossar aquele comportamento, ele vai cada vez mais se tornar uma verdade na vida daquele menino. Existem pessoas que hoje têm vida sentimental, vida profissional, vida acadêmica, vida espiritual amarrada. Sabe por quê? Porque os seus antepassados ligaram no mundo da terra palavras que os amaldiçoaram. E hoje você vê a geração dessas pessoas comprometidas, porque foram gerações que viveram palavras amaldiçoadoras. Talvez você, eu ou alguém que a gente conheça, não vai bem na vida profissional, não é porque o cara não é bom, é porque a vida inteira alguém disse que ele era horrível. Ele foi criado dizendo que ele nunca sabia nada. Ele foi criado a vida inteira, alguém martelando na mente, você não sabe nada, você é igual ao seu avô, você é isso, você puxou ele, olha o teu jeito, é assim mesmo, quero ver quando trabalhar, você vai ver só, não adianta. Eu tenho uma pessoa, parente, não vou falar aqui porque está filmando, que a filha casou e ele falou assim, ó, deixa eu te dar uma mensagem, se separar na minha casa você não tem mais lugar. Mano, é tua filha, separou, abre a porta e recebe, qual o problema? Então o que acontece? A gente começa a colocar dentro da mente das pessoas uma palavra que resume tudo: escravidão. A maioria das pessoas hoje, elas não conseguem ser uma boca profética, não é por causa do diabo não, a gente vai falar sobre isso, é porque a mente dela está obstruída por tanta reafirmação negativa. Eu estava conversando com uma pessoa esses dias,
jovem, que ele disse assim: mas eu não consigo. Mas por que você não consegue? Ah, porque eu sei que eu não vou conseguir isso. Tá bom, mas me explica por que você não consegue. Não sei, eu só sinto que eu não vou conseguir. Se colocar isso para eu não vou conseguir. Ou seja, a pessoa não consegue explicar qual é a razão que ela não consegue. Ela simplesmente, no automático, no subconsciente, ela fala: isso aí não é. Eu já conheci pessoas que foram passar em processo seletivo em multinacional para tomar conta de 30 colaboradores. E no primeiro dia de trabalho, sabe o que a pessoa falou? Eu não vou conseguir não. Tipo, salário de 20 mil. Eu não vou conseguir, sei lá, liderar muita gente, sei lá, deixa para outra pessoa. Gente, isso aí não é normal, gente. Sabe por quê? Ah, mas essa pessoa talvez não teve o dom de liderança. Meu irmão, você pode não ter o dom, mas você nem tentar para saber se tem. Você não se dá uma chance de aprender. Você desistir de oportunidades que Deus vai te dar, porque você tem um complexo de inferioridade, não se enxerga o suficiente capaz de assumir aquela posição. Deus é falar a expressão coloquial, Deus é um cara incrível. Porque Deus, quando escolheu Jeremias, coloca para mim Jeremias capítulo 1 aí, versículo 4, por aí. Deus, quando escolheu Jeremias, Deus falou: você vai ser o cara, você vai ser o profeta, você vai profetizar sobre um Israel que esqueceu de mim. Sabe o que ele falou? Cara, eu olho essa expressão, eu lembro de mim, de vocês. Ele falou assim: eu não sei falar, cara, eu não passo de uma criança. Cara, olha como ele se enxergava: incapaz, inferior, uma criança. Ele não era criança, mas ele se via criança. Por que será? Será que tinha um espírito maligno na vida dele? Não, são reafirmações. A Bíblia não vai narrar aqui os irmãos de Jeremias, netos, primos, não vai. Pode passar, pode passar, pode passar. Eu acho que vocês... Aqui, Deus escolheu ele para ser profeta. A gente está falando sobre profetizar milagre. Deus escolheu ele para isso. Olha o que ele falou: Deus, deixa eu te contar um negócio que tu não sabe, que não estava no meu currículo quando você leu lá no céu. O que estava no teu currículo? Eu não sei falar. Não te contaram, não? Quantos de nós estamos sendo levantados nessa campanha para ser profetas? Estamos sendo levantados como mães com boca profética, homens com voz proféticas. Mas nós não nos vemos assim. E aí ele fala: eu não sei falar. Agora, curioso, evidentemente que ele está dizendo falar dentro de um contexto mais complexo. Mas se ele não soubesse falar, como é que ele estava dizendo que não sabia falar? Porque a própria expressão não sei falar já é uma frase. Óbvio que ele está querendo dizer numa complexidade maior. Mas pega, entende isso. Eu não sei falar, pois ainda sou muito... Ei, esqueça jovem. Ele está querendo: sou despreparado, sou imaturo, não estou pronto. Olha o que Deus vai dizer para ele. Pode passar. Pega um pouquinho de água para mim. Deus, que é o Senhor, porém disse para ele: agora, vamos para cá, vem para cá. Está tudo certo. Vem cá, Jonas. Eu escolhi você para profetizar na tua casa, para profetizar saúde para os teus filhos, para profetizar, teus filhos é forte, para profetizar saúde para a filha, para profetizar a vitória da tua parentela e tal. Aí você vai dizer para mim: mas eu não sei falar, eu não passo de uma criança. A gente tem tamanho delas, mas tudo bem. Aí Deus podia, vamos imaginar, Deus já, então tá bom, cara, sucesso para você na vida, tá bom? Eu vou procurar, deve ter gente aí melhor que você. Vai lá. Deus não podia fazer assim? Olha o que Deus fez, vem para cá. Deus disse: não fale mais isso. Obrigado. Você acha que Deus falou como? Como é que você acha que Deus falou? Trazendo numa construção, ele estava dizendo que Deus escolheu errado, não estava? Tu acha que Deus falou assim: fala mais isso não, rapaz,
Poxa, Deus, primeiro que eu não vejo Deus desse jeito, tá? Não fala assim, não. Ó, deixa eu te falar um negócio. Eu não escolho gente errada. Está faltando conhecimento para você. Nunca mais tu fala que tu não pode alguma coisa. Nunca mais tu fala que tu não pode fazer o que eu vou te usar. Nunca mais você fala que você nunca vai ser um profeta, porque eu nunca escolho errado. Eu entendo um papo reto. Vou continuar. Te cuspi, né? Pra caramba. Dizem que essa saliva cura pessoas. Brincadeira. Não, é expressão, cara. Não diga que é muito jovem. Não diga que não está pronto. Não diga que é pequeno. Não diga que não sabe falar. Não diga que é imaturo. Não diga que a família é pobre. Não diga que mora em Vaz Lobo. Não fala isso. Não interessa isso para mim. Para Deus não interessa quem você é. Para Deus interessa quem Ele vai fazer você ser. Pronto, acabou. Caramba, para de dizer que não é, para de dizer que não vai, para de dizer que não consegue. Deus não quer nem saber quem tu é, mano. Deus está interessado em fazer você quem Ele quer que você seja. Continua aqui. E vou te dar um recado. A todas as pessoas que eu o enviar, Ele está dizendo o seguinte: tua história não vai terminar aqui em Vaz Lobo, não. Tu vai rodar essa terra. Ah, tu não pegou não, né? Tua história não está só aqui. Tu vai rodar essas terras. Ele diz, quando ele diz a todos, ele está querendo dizer quem? Multiplica isso em funções naquela época. A reis, a imperadores, a sacerdotes. Ele diz, você vai até falar com reis. E ele vai falar a todas as pessoas, no independente se eles são reis, sacerdotes. Você vai falar com todos. E aonde eu mandar você ir, você. E o que eu mandar você. Aí está aí outra versão. Vê se coloca aí, Juninho. Hoje é aniversário do meu cunhado, gente. Dá um parabéns para ele, vai. Meu cunhado. Deus só me deu um cunhado. Uma sogra. Deus é bom comigo. Olha lá. Bota, o Carlinho, mas aí já é outro. É esse aí também, deixa pra lá. Aqui. Olha lá. Aonde eu te mandar você vai. E tudo quanto eu. Que isso, gente? E tudo quanto eu te ordenar falar, você vai. Quem quer dizer? Quem está mandando você profetizar é pastor? É Deus. O que Deus está dizendo para ele? A partir de agora, tu vai abrir esse bocão e vai começar a mostrar que tem profeta em Vaz Lobo. Ei, calabaça, vai abrir esse bocão e vai mostrar que tem profeta na tua casa. Tem profeta aí na tua casa? Eita glória, você vai abrir essa boca e vai mostrar que tem profeta na casa, no trabalho, na faculdade, na igreja. Todo mundo tem que saber que Deus te levantou como uma voz profética. Ficou claro isso? Pode ir, obrigado. Então a gente já entendeu que existem construções mentais organizadas para que a gente não profetize, porque não nos enxergamos capazes de profetizar. Então, se por um lado a gente anda falando, profetizando palavras negativas, e isso acaba se tornando uma verdade, a gente vai começar a profetizar palavras positivas, amém? Quando eu digo positiva, você pode abrir isso aí, palavras de Deus, palavras de fé, palavras de cura. Só para resumir positivo e negativo aqui, fica mais didático. Palavras positivas. Agora, como alguém consegue falar algo positivo se enxerga negativo? É o ponto que a gente quer falar hoje. Como você vai sair daqui assumindo uma postura de profeta, profetizando o meu milagre, se na tua mente você não consegue
verbalizar aquilo que é positivo, porque você mesmo não acredita que aquilo pode ser real na sua vida. Então, aonde tem que começar as nossas mudanças? Aonde? Na mente. Precisamos ter uma mudança de mentalidade. Quem já viu largata? Obrigado. Quem já viu esse bicho voando? Levanta a mão. Bem, eu já vi borboleta voar. Lagarta não. Por que a lagarta não voa? Lagarta é o que der para falar. Lagarta. Por que a lagarta não voa? Só porque ela não tem asa? Porque está aqui dentro. Quando ela muda de mentalidade, ela começa a entender que ela é capaz de voar. Você já viu uma borboleta rastejando? Só se estiver morta. Por quê? Porque uma vez alterada a mentalidade para a borboleta, ela nunca mais retrocede à mentalidade de lagarta. O que está acontecendo com a gente? Parece que a gente de vez em quando quer voltar a uma mentalidade de lagarta e viver rastejando. Onde na verdade Deus já colocou asas em nós através da fé. Deus já renovou nosso entendimento. Nós já cremos no poder da palavra. Nós já temos um Deus que pode todas as coisas. Então já estamos aptos para voar. Mas a nossa mentalidade parece que não entendeu que a gente tem asa. A nossa mentalidade está reafirmando que a gente tem que rastejar. E entenda uma coisa. Se a sua mente não muda, você não muda. Você só chega aonde a sua mente chega primeiro. Quando a borboleta começa a voar, ela deixa de andar com lagartas. Ela voa. Então ela vai viver com outras borboletas. Quando a sua mentalidade muda, você começa a se conectar a pessoas que a mentalidade mudou. Óbvio que não é desprezar os que ainda não mudaram de mentalidade. Você vai permear nesses ambientes, mas você não vai construir mentalidade nova nesses ambientes. Nesses ambientes você transfere mentalidade. No de cima você absorve. Você ficou claro isso, amém ou não? Então, se você me contar quem são os seus 5 melhores amigos, eu vou dizer se você é borboleta ou lagarta. Se você me falar com quem você anda, os livros que você lê, os lugares que você frequenta, vai ficar claro para mim se você ainda está rastejando ou se você ainda está no chão. Voando. Então, o grande processo do casulo virar borboleta não está nas asas. Porque asa sem mente para entender que tem que bater, não adianta. Eu te pergunto, Deus já te deu asas? Que silêncio, né? Por que você está insistindo em rastejar ainda? É forte, eu sei que é forte. É para incomodar a gente. Porque a gente ainda está insistindo em ser quem a gente não é mais. Por que a gente está insistindo em frequentar lugares que não tem mais a ver com a nossa vibe? Por que a gente está insistindo em negociar com situações que não são mais negociáveis para a gente? Está na hora da gente começar a entender qual é o nosso lugar, quem são as pessoas que nos agregam, quais são as pessoas que nos promovem, quais são os ambientes que nos fazem crescer e nos afastar dos ambientes que nos diminuem. Então não adianta, aprende uma coisa. Ninguém é profeta com mente de borboleta. Para ser profeta, a mente tem que ser profeta. Primeiro a sua mente tem que virar uma profecia, ou primeiro a sua mente tem que se transformar numa mente profética, para depois você profetizar. Senão você vai ser um papagaio repetindo o que o pastor manda, ou pede. Então qual é o grande lance da vida? A todo tempo, os nossos pensamentos, eles vão insistir que a gente fale o que a gente está vendo. Então você vai ter que se esforçar,
mediante a leitura da palavra, frequência em igreja, comunhão com o corpo de Cristo, oração, busca em santidade, para que a sua mente passe por uma transformação, que a gente chama de metanoia, para que esta mente não seja mais governada por pensamentos negativos, por pensamentos que levam para trás. Você entendeu isso? Vamos ler um versículo aí para fundamentalizar isso. Deixa eu ver aqui. Coloca para mim Romanos 8, versículo 5. Por favor. Vocês estão entendendo? Hoje é o segundo dia. Preste atenção nisso aqui. Bem rapidinho. Os que vivem na carne, pessoas que não têm o conhecimento daquilo que Deus quer para elas, pessoas que não nascem de novo, pessoas que não buscam o Espírito Santo. Mas não vamos entrar nessa pauta aqui. Mas os que vivem na carne têm a mente o quê? Voltada para as vontades da? Acabou. Continua. Entretanto, os que vivem de acordo com o Espírito, que é o Espírito Santo, está com letra maiúscula, têm a mente orientada para satisfazer o que o Espírito? Acabou. Se a minha mente ainda é uma mente pautada na carne, a carne vai me limitar. Se a minha mente é pautada no Espírito Santo, transformada por Ele, a minha mente vai o quê? Voar, porque o Espírito Santo vai promover o meu crescimento. Agora olha o restante. Os que já passou, passa aí. Pois o modo de pensar dos que estão na carne, dos que não servem a Deus, dos que não entregaram a vida para Jesus, dos que não nasceram de novo, dos que não têm uma aliança com Deus, dos que não estão nessa série aqui. O modo de pensar, a maneira como os neurônios se comportam e agrupam as químicas e geram o pensamento, é morte. Ou seja, o meu jeito de pensar pode me matar. Se eu tiver um comportamento, uma mentalidade talvez desacerbada no consumo de glicose, eu posso morrer diabético. Porque a gente sempre leva para o espiritual ali, mas nem sempre é o espiritual. O desejo da carne também é glutonaria. Eu só estou dando uma ideia para vocês, que aquilo que a carne quer, passa por aqui. Então ele está dizendo assim, ó, o jeito que a minha carne pensa, não é o jeito que quem está em Deus, que está vindo na igreja, que está fazendo uma série. O jeito que a minha carne pensa, me leva para onde? Então se eu deixar minha mente se comportar do jeito que o Satanás quer, ou do jeito que o mundo quer, eu vou morrer. E morrer não entenda-se só sepultamento não. Morrer também é deixar de viver. Deixar de ter uma vida feliz, deixar de ter um casamento feliz, deixar de ter uma vida próspera, uma vida financeira feliz. Porque morte, ela nem sempre é sepultamento, velório não. Às vezes a pessoa está viva, mas a mente está morta. Ela não acredita mais nela, não acredita na família, não acredita no casamento, não acredita nos filhos. Ela não luta mais pela vida financeira, ela está vivendo. Agora olha o restante. Mas se a mentalidade dessa pessoa muda, se ela recebe Jesus, se ela entrega a vida dela para Deus, se ela vai aos cultos, se ela ora, e se ela começa a colocar na mente dela pensamentos que promovem o céu, logo isso também vai trazer a ela uma mente mais saudável, mais equilibrada, uma mente mais voltada para a prosperidade, voltada para o sucesso, uma mente de governante. O Espírito é vida e paz. Então se a minha mente é governada pelo Espírito Santo, eu tenho paz. Se a minha mente é governada pela minha carne, eu tenho guerra, eu tenho morte. Então o que precisa mudar? Não é o que você fala, é o que você pensa. Está aí. Por que, pastor, não precisa mudar o que eu falo? Porque o que você fala é o que você pensa, cara. Ouça uma pessoa e você descobrirá seus pensamentos. Ouça uma pessoa e você descobrirá o seu destino. Ouça uma pessoa e você descobrirá os seus sonhos. Está tudo aí. Ninguém fala o que não pensa. Então está na hora da gente começar, não é mudar o que fala,
é mudar o que pensa. De que maneira? Na hora que vêm pensamentos que não promovem o crescimento, na hora que vêm pensamentos que te atrasam, que te escravizam, na hora que vêm pensamentos que te levam ao pecado, na hora que virem pensamentos que te levam a uma vida longe do propósito de Deus, o que você tem que fazer? Sai fora, não dá lugar para esses pensamentos, não deixa fazer ninho na tua cabeça. Pensamentos invasivos são inevitáveis, eles entram sem permissão, mas eles permanecerem é uma opção nossa. Eu não posso deixar, às vezes, de ter pensamentos ruins. Tem criança aqui? Então deixa. Então o que acontece? Às vezes você vai ter pensamentos que você não vai querer nem compartilhar com alguém de tão cabulosos que são eles. Mas eles entraram. Quando tu se pega, tu está pensando ali, de repente, sei lá. Só que tudo bem, não dá para se livrar dos invasores, mas dá para colocar os invasores para fora quando eles entrarem. Alguém está comigo aí? Não dá para a gente controlar o que a gente pensa. Do nada vem um pensamento horrível, do nada vem um pensamento escravizador, do nada vem um pensamento não amigo, mas eu posso colocá-los para fora, e eu posso decidir o que fica e o que não fica. É disso que faz diferença. A diferença entre o louco e a diferença entre o são não são os pensamentos que ele tem, é o domínio que ele tem, os pensamentos que ele vive, que ele, né, tal, você entendeu? Ou seja, qual é a diferença entre você e um louco? É que o louco não consegue colocar para fora os pensamentos ruins. Você consegue. O louco deixa esses pensamentos crescerem, se transformarem em suicídio, se transformarem, sabe, numa vida depressiva. Ele vai alimentando aquilo ali. O são, ele fala, isso aqui não é para mim, botar um louvor, precisar outra coisa, ligar para o irmão, pedir uma oração, vou para a igreja, vou ver um mar, sei lá, vou tomar um cappuccino, vou pensar em outra coisa, na minha mente esse pensamento não vai ficar. E aí é uma guerra entre a carne e o espírito, mas o espírito vence. Por quê? Porque Deus é contigo, e se Deus é por nós, quem será contra nós? Fala comigo. Então não é o que fala, é o que pensa. A partir de hoje você vai prestar mais atenção em quê? No que você está falando? No que você está pensando. Porque a sua mente pode ser o palco do teu sucesso ou do teu fracasso. É aí. É nessa caixinha que mora o seu sucesso ou o seu fracasso. Só que a Bíblia diz que quando temos Cristo, a nossa mente é transformada. Coloca o versículo 7, vamos acabar já. Vocês estão entendendo? Também se não tiver, fala, pô, não estou, a gente repete tudo de novo. Porque a mentalidade da carne, obrigado, a mentalidade da carne é o quê? Ora, Deus quer eu feliz ou quer eu triste? Deus quer eu tendo uma vida abundante ou uma vida fracassada? Então, se a mentalidade da carne é inimiga de Deus, todos os projetos que Deus tem para mim, a carne também é inimiga. Pois não se submete à lei de Deus, nem consegue fazê-lo. Então eu já sei, a minha mente a partir de hoje vai ser uma mente cativa ao Espírito Santo. Uma mente que eu vou sempre conduzi-la para que o Espírito Santo domine meus pensamentos. Não só no aspecto espiritual, ministerial, aspecto de vida, de sucesso, de crescimento, de paz, de prosperidade, de empreendedorismo. É o que Deus quer para a gente. Eu vou deixar para vocês um exemplo, para a gente orar. Presta atenção. Deixa eu ver como é que eu vou explicar isso. A pessoa pode até matar um profeta, mas ela jamais vai matar a profecia dele. Tem mais de 2000 anos que Jesus foi para a cruz.
até hoje a sua voz clama. Óbvio que ele ressuscitou, mas até hoje a sua voz clama. Elias foi levado. Até hoje a gente está pregando o que ele profetizou. Então aprenda uma coisa. O diabo vai perder tempo em querer matar você. O diabo não está preocupado contigo. O diabo está preocupado se você é voz profética ou não. Porque podem matar um profeta, mas nunca vão matar a profecia dele. E aí, para pegar esse exemplo, que eu vou entrar nesse aspecto semana que vem, na física de ensino médio, finalzinho do ensino fundamental 2, tem uma lei, muitas leis. Uma delas é a lei da conservação de energia. Sabe o que quer dizer isso? Que a energia jamais é destruída ou criada. Pode depois pesquisar. Qualquer livro de física. Energia não é nem criada, nem destruída. Ela só pode ser transformada. Exemplos de energia: energia térmica, energia potencial, energia mecânica. São várias energias que você vai ter. Por exemplo, você pega a energia mecânica e transforma em cinética. Você pega a cinética e transforma em solar. Você pega a solar e transforma em elétrica. Mas você não destrói ela. E por que a gente está dando essa pequena introdução da semana que vem? Imagine a palavra profética como uma energia. Não dá para destruir. Nem para criar. Por quê? Porque a palavra profética nada mais é do que uma das essências da própria criação de Deus, da sua natureza. Indestrutível. Então, por que eu estou falando sobre isso? Cara, se a energia ninguém destrói, só se transforma, então a palavra profética, numa comparação mais acadêmica aqui, para dar um norte, uma palavra profética nada mais é do que uma energia. Por quê? Porque depois que ela vai, ninguém destrói. Ela vai se transformar na cura. Ela vai se transformar no emprego. Por exemplo, se eu falar assim: haja luz, Deus disse isso. O que aconteceu? A palavra virou luz. Haja cura, a palavra virou cura. Haja um carro, a palavra virou um carro. Logo, a palavra se transforma em coisas, mas ninguém pode destruir a palavra profética. Isso vai ser para a semana que vem. Por quê? Para a gente entender o seguinte: a raiva do diabo é só enquanto você abrir a boca. Enquanto você estiver com a boca fechada, o diabo não está preocupado contigo. O problema está em quando você começa a profetizar com uma mente transformada. Aí você começa a criar problema para ele. Então, quanto mais tempo você ficar calado, mais o diabo cresce. O que Elias fez? Enfrentou Jezabel. E o que Jezabel falou? Vou te matar. Entenda uma coisa: toda vez que uma voz profética se posicionar, o inferno vai temer essa voz. Se coloque de pé, por favor. Eu quero crer que a partir de hoje Deus vai começar a mudar a mentalidade de pessoas aqui. Eu quero crer que a partir de hoje a palavra que está na sua boca, que vai ser liberada, é como uma energia que vai transformar em alguma coisa. Porque com a mesma palavra eu posso profetizar cura, com a mesma palavra eu profetizo um milagre, com a mesma palavra eu profetizo um carro, com a mesma palavra eu profetizo, por exemplo, a liberação de uma causa na justiça. Com a mesma palavra, ela só se transforma em energias diferentes. Então hoje, duas coisas são importantes você guardar. Primeiro, aqui ó. A partir de hoje você vai prestar atenção mais no que está passando aqui ó.
Número 2, se não abençoa, não fale. Se não vai edificar, não diga. Se não vai acrescentar na vida de ninguém, não comente. Para os fofoqueiros aí, ou fofoqueiras, não sei se tem. Esse assunto vai agregar? Não. Não fale. Esse assunto vai edificar a igreja, vai edificar a pessoa? Não. Então não fale. Irmã, desculpa, mas eu não vou entrar nesse... Por quê, pastor? Porque não vai edificar nem a irmã não está nem aqui, tadinha, para aprender. Deixa quieto. Só fale aquilo que edifica, só fale aquilo que abençoa, só fale aquilo que promova o bem de alguém. Se não edificar, não fale. Se não for abençoar, não diga. A sua boca foi feita para abençoar. Não deixe o inimigo movimentar você para emocionalmente a sua boca declarar aquilo que o céu não quer que você declare. O problema da gente é porque a gente deixa ser levado pelas nossas emoções. E as emoções têm uma influência mortal na mente. Por quê, pastor? Porque todos os elementos e substâncias que geram as emoções estão na mente, poxa. O seu lado sensitivo está na mente. A maneira como você está na mente. Então, se você for muito emocional, sua mente vai ser um caldeirão. Se você for muita emoção, tua mente vai te auto-sabotar. Por quê? Porque tudo que é emoção, o cérebro processa mais rápido. Então, cuidado para que emoções não te sabotem. Cuidado para que emoções não sabotem seu casamento. Cuidado para que emoções não sabotem sua empresa. Cuidado para que emoções não sabotem seu ministério. Porque as nossas emoções, elas parecem ser aceleradores mentais. Por quê? Porque toda pessoa envolvida num lado emocional, ela vai se antecipar, ela vai se predispor mais rápido, ela vai falar mais rápido, ela vai errar mais rápido. Porque a mente dela está num nível de substâncias que ela precisa descarregar. E o jeito de descarregar, muitas vezes, é o quê? Falando. Destrói casamento, destrói família, destrói ministério, destrói tudo. Então, cuidado, porque os momentos que você vai ter que ficar mais em silêncio na vida, são os momentos que você não tiver tanto controle do seu emocional. Opte por ficar em silêncio. Por quê? Porque você muitas vezes vai ser levado a tomar decisões pautadas no emocional e não no racional. E aí, perdeu amigo, perdeu igreja, perdeu pastor, perdeu pessoas, perdeu emprego, perdeu tudo. Porque na hora você não estava pronto e você falou o que vai se arrepender depois. Você está aí? Então, um dos inimigos da mente, distúrbios emocionais. Quantas vezes você magoou sua esposa ou seu esposo, porque você não estava bem emocionalmente naquele dia, e uma pergunta virou uma briga? E essa mesma pergunta não levaria a briga, se você não tivesse num dia com a emoção lá em cima. Tá aí. Tem um negócio na química chamado catalisador. Quando tem uma equação que se você quer acelerar, você bota um catalisador, que aí vai rápido. Emoções são catalisadores, para o bem ou para o mal. Eu amo meu filho, emoção. Meu filho está em perigo, não quero saber, vou me jogar. Catalisou. O problema é quando eu quero me jogar no momento que eu não tenho que me jogar, porque não é o meu filho. Só para terminar. Quantos de nós entramos em guerras de pessoas que essas guerras não eram nossas? Você comprou barulho de gente que nunca compraria o seu barulho. Você emprestou cartão para gente que nunca te emprestaria o cartão dela. Você deu carona para gente que debaixo de chuva viu você andando a pé e não parou para te levar. Então para de carregar
aquilo que nem Deus disse que é seu, e você está insistindo em carregar, porque você tem pena das pessoas. Quem tem pena é galinha. Chega uma hora que todo mundo tem que sair do andador, e se você for andador, essas pessoas não vão aprender a andar. Chega de ser andador e muleta das pessoas. Aprenda a deixar que as pessoas aprendam a voar. Porque enquanto você colocar elas nos seus braços, elas nunca vão voar. E vão se tornar dependentes emocionais, dependentes financeiros, dependentes estruturais para a vida inteira. Por quê? Porque você é o chapolim colorado, resolvedor de problema. Se você parar para prestar atenção, eu também, né? Não falo só para vocês não. A maioria dos problemas que você enfrentou eram seus. Pensa direitinho. Bota numa balança. Eu não conheço vocês, mas de todos os problemas que eu tenho na minha vida, eu tenho certeza, vou botar uma margem bem baixa, 50 não eram o meu e eu peguei. E olha que isso deve ser mais. Quer saber de uma coisa? A vida é sua. Não carrega a mochila de ninguém não. Se for preciso, fale para ela onde está a mochila. Mas não carrega não. Sabe por quê? Senão você não vai ter tempo de viver as maiores aventuras com Deus. Porque você está preocupado em deixar com que as pessoas não vivam as emoções delas com Deus. Amém? Aplaude a Jesus. Não é beato. Vamos lá, vamos louvar para a gente orar para o pessoal, vamos lá.